Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de 153. E do método ainda, capítulo 3º, né? Já estamos terminando, mas acredito que não hoje. E o próximo capítulo é o capítulo 4º dos sistemas. Nossa, tem coisa para danar ainda. O livro dos médios é composto por 32 capítulos. Ainda nos encontramos no 3º. Nem terminamos o 3º. Mas eu não me preocupo com isso de jeito nenhum. Então, Kardec assim esclarece-nos aqui, olha só. Singularmente, se equivocaria quanto à nossa maneira de ver, né? Então, é óbvio que singularmente esses contra o espiritismo, esses incrédulos, os materialistas, enfim, essa turma toda, né, que faz parte das crenças vulgares, os críticos, os ateus, esses que acreditam no maravilhoso, no sobrenatural, enfim, todos esses. Singularmente, todos esses equivocaria, né? E também muitos outros, quanto à nossa maneira de ver. Quem supusesse que deixa eu um negócio aqui, tá pronto. Quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Então, se equivocaria quem supusesse, né, que aconselhássemos se desprezem os fatos. Porque jamais que Hippolyte Léon Denisard Rivail ele aconselhou e nos aconselha a ignorar os fatos. Porque nós temos que entender que é pelos fatos que se chegou à teoria. Não só em matéria de espiritismo, mas tudo que existe no universo, nos universos,
e por todas as dimensões, enfim, tudo que existe, né? Só chega, ou melhor, só chegamos à teoria pelos fatos. Então, ignorar os fatos seria o mesmo que ignorar as teorias. E ignorar as teorias seria o mesmo que ignorar os fatos. Aí sim, não teria como. Porque, olha só para você ver, pelos fatos foi que chegamos à teoria. Por isso que Allan Kardec disse, com todas as letras aqui, singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhássemos, ou melhor, quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Jamais que Kardec ia aconselhar, né? Ou melhor, desaconselhar os fatos. Porque pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos que nos consagrar a assíduos trabalhos durante muitos anos e de fazer milhares de observações. O que Kardec está dizendo aqui, que equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo, aí ele já muda. É certo que para isso tivemos que nos consagrar assíduo aos trabalhos durante muitos anos, né? E de fazermos milhares de observações. Porque existe muitos fatos que se o indivíduo não abraça com perseverança, assiduidade, com muito estudo, com muita boa vontade, é óbvio que ele pode não chegar a teoria nenhuma. Fora da luz da doutrina dos espíritos. Agora, chegam aos fatos aqueles que, à luz da doutrina dos espíritos, perseveram. Aí sim, é óbvio que pelos fatos o indivíduo consegue chegar à teoria. Mas você observa que Allan Kardec, até aqui,
ele ainda se mostra preocupado com a prática antes da teoria. Até aqui ele ainda se mostra preocupado. Tanto é que ele continua da seguinte forma: é certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduos trabalhos durante muitos anos. Então, durante 14 anos, ininterrupto, praticamente dia e noite, Allan Kardec, assiduamente, ele não só estudou, não, ele averiguou, ele pesquisou, você entendeu? Ele não deixou passar nada. Allan Kardec, durante esses 14 anos, ele foi muito rigoroso na minuciosidade. Ele foi aquele mergulhador, vamos dizer assim, que ele não se contentou com a roupa de mergulhador. Ele quis ir ao fundo do oceano e pesquisar o fundo do oceano para ele ver. Ele não se contentava, né? Ele não se contentava, vamos assim dizer, só com os fatos. Allan Kardec não se contentava só com os fatos, porque os fatos, nós temos que entender que é preciso os fatos para chegar-se à teoria, como vice-versa. Os fatos são muito importantes. Os fatos são muito importantes. Podemos dizer que os fatos significam a base. Mas para aqueles, nós precisamos deixar isso bem esclarecido. Os fatos significam a base. Os fatos só são, de fato, importantes para aqueles que profundamente se entregam a um estudo minucioso, rigoroso, incessantemente, para que ele veja lógica em dizer. Olha só, em dizer. Por isso, aconselhamos que todos comecem pela teoria e não pela prática. Porque quando Allan Kardec, estudando os fatos, ele assiduamente, incessantemente, como um professor voraz, ele percebeu que essa doutrina ninguém, né, a conquistaria se não fosse através da seriedade, da responsabilidade, do compromisso. Não se aprende espiritismo de um dia para o outro.
Não se aprende espiritismo em 10 anos, em 20 anos, em 50 anos, em 100 anos. Não se aprende. Não se aprende espiritismo brincando. Então, Kardec, estudando os fatos, ele chegou a essa conclusão de que jamais ele poderia induzir as pessoas à teoria. Primeiro, porque ele sabia que, ele jamais, ele sabia que jamais ele poderia induzir as pessoas, primeiro, à prática, e sim à teoria. Porque ele enfrentou tantos percalços, ele deparou com tantos obstáculos durante os estudos, você entendeu? Dos fatos, que ele pensou assim: eu não posso dizer comece pela prática. Porque a prática, ela só tem serventia àquele que durante muitos anos assiduamente ininterruptamente, com muito amor, com muita seriedade, optou pelas teorias. Porque aquele que opta pela teoria, ele depara com todos os percalços, com todos os embustes, ele depara com todas as dificuldades. Mas é interessante que, ao deparar com todos os embustes e com todas as dificuldades, ele consegue, através da teoria, disciplina, a autoevangelização. O que, através da prática, antes da teoria, ele não consegue disciplina, você entendeu? E autoevangelização. Ninguém consegue autodisciplina Ninguém consegue autoevangelização se antes, na doutrina espírita, se antes ele não buscou a teoria. Porque disciplina, a autoevangelização na doutrina dos espíritos,
não se encontra na teoria. Desculpe, não se encontra na prática, e sim na teoria. Mas isso, Kardec, quem descobriu esse fator no estudo minucioso que lhe custou mais de uma década de estudo ininterrupto. Então, analise para você ver. Nós, às vezes, sentimos uma dificuldade imensa para raciocinar. Tem pessoas que, com todo respeito, né? Às vezes, sentem uma dificuldade imensa para raciocinar o que nós aqui estamos, assim, numa pinceladazinha, tentando explicar. Agora, isso é uma pinceladazinha de bilhões de casas que Kardec pintou. Deu para você entender? Kardec pintou é psicologia. Quantos bilhões de casas Kardec pintou? E que nós aqui, no esmiuçamento, só pegamos algumas pinceladazinhas mediante esses bilhões de pinceladas que ele deu em todas as residências. Essas residências é o ânima, o ânimos de cada indivíduo. Você entendeu? É a persona de cada indivíduo. Você compreendeu agora ou não? Isso é uma pinceladazinha. O ânima, o ânimos da persona de cada indivíduo. O ânima, o ânimos da persona de cada indivíduo. Agora, Kardec aprofundou-se no ânima, no ânimo, na persona de cada indivíduo. Por isso, conhecendo o ânima, conhecendo o ânimo, o ânimos, conhecendo a persona de cada indivíduo, através dos fatos. Porque foi através dos fatos, ininterruptamente, que ele chegou à teoria. Foi onde ele nos orientou. Aconselhamos, primeiro, que comece através da teoria. E logo mais, através da prática. Só que a prática, nós temos que entender, não é tão importante quanto a teoria, porque você só vai colocar em prática se você se evangelizou e se você adquiriu disciplina na teoria. Caso contrário, se contente com a autoevangelização ou continue
a busca frenética da autoevangelização, porque espiritismo não é brincadeira. Você conseguiu entender alguma coisa? Ah, entendeu sim, você é inteligente. Que isso aqui é coisa tão simples, gente. Ah, mas eu não consegui entender. Não, não tem problema não. Entendeu? Porque tem muitas coisas aqui que a gente comenta que são coisas que vão ser assim, né, recitadas, discutidas daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos, né? Mas é por aí, né? Por isso nós vamos para o próximo vídeo agora. Nós vamos continuar esse assunto por demais gostoso, né?